Boa noite, amantes do escuro. Hoje temos um vídeo especial, um relato real de um inscrito do canal e colega da gente. Isso se passa na cidade de Gravataí, em uma vila chamada Karen. O ano, de fato e verdade, ele não se recorda muito, mas o fato é que o que vou contar aqui aconteceu. Existia uma senhora muito antiga na vila, Nona, como se chama a avó em italiano, era uma das primeiras moradoras antigas, que jamais escondeu que era uma bruxa. Ela fazia trabalhos diversos, na maioria das vezes trabalhos bons, rezas, curas, fechamento de corpo, enfim. Só que, com o passar do tempo, Nona resolveu deixar de vez os trabalhos mais pesados, digamos assim, que envolve com certeza a magia negra. Nona morava com o neto, que de fato a amava. Vamos chamar esse neto de Júnior. O pobre Júnior jamais sonharia que testemunharia um dia algo que ele jamais esqueceria, apesar da pouca idade. Parentes da senhora Nona moravam ali perto, como os primos do pequeno Júnior, neto esse que morava junto com Nona. E algumas vezes, quando os primos de Júnior iam brincar com ele na casa da senhora bruxa, eles notaram que tinha lugares que não podiam ir, coisas que não podiam tocar, como por exemplo um chapéu preto, creio eu, que poderia ser uma cartola, e uma capa preta que ficava atrás da porta. Muitas das vezes, na brincadeira inocente de crianças, quando eles se aproximavam, rapidamente eles ouviam a voz da Nona, independente do lugar que ela estivesse na casa, falar assim: Não mexam atrás da porta, meus netinhos. Essas coisas não são para crianças. Os netos, de fato, em verdade, sentiam uma certa inquietação ao se aproximarem, mas notaram também que junto com a capa havia, às vezes, um copo, às vezes uma pequena garrafa com cachaça e um prato com pipocas. Talvez essa oferenda fosse para acalmar o espírito daquela capa e chapéu. Talvez fosse para evitar que o espírito se manifestasse naquele chapéu e naquela capa preta, ou quem sabe, talvez essa cachaça e essa pipoca fosse para apaziguar e acalmar o espírito, ou quem sabe as entidades que ali estavam e evitariam que o espírito se manifestasse ou despertasse. Não há como saber. A verdade é que aquilo existia, estava naquela casa, pertencia àquela bruxa e estava começando a incomodar os netos e Júnior, que morava com Nona, a bruxa da vila Karen, na cidade de Gravataí. Um dia, Nona
se distraiu com alguns trabalhos que tinha feito. Nesse mesmo dia tinha recebido 2 ofertas. Segundo Júnior, que hoje já se encontra em uma idade adulta, casado e com a vida, digamos, normal, por assim dizer. Nona tinha trabalhado muito, feito muitos trabalhos, mas entre esses, 2 foram oferecidos a ela. E ela negou, de fato. Só que ela apenas cuidou dos seus afazeres da casa depois desses trabalhos, e quando negou esses outros 2, creio eu, envolvendo magia negra, ou quem sabe até de morte, algo pairou sobre a casa. Um ar diferente, um ar pesado. Júnior sentiu. Então ele perguntou à avó por que ela teria negado aqueles 2 trabalhos. Ela simplesmente disse que no momento ele era jovem demais para entender tais coisas. Então ela foi em direção ao chapéu e à capa preta e começou a falar baixinho, que parecia ser uma conversa ou uma oração. Pai nosso, que estás no céu, me ajude. Mande de volta essa entidade, acalme ela. O pobre Júnior, apesar da pouca idade, jamais soube falar de fato o que era aquilo, uma conversa ou uma oração. Mas ele se afastava, ele sentia que era melhor manter distância nesses momentos em que a nona conversava com a capa e o chapéu. Nessa mesma noite, nesse mesmo dia em que a avó estava extremamente exausta dos trabalhos e também tinha negado esses 2 trabalhos pesados, por assim dizer, antes de dormir, pequeno Júnior olhou para sua avó e disse: Vó, por que a senhora conversa e reza para o chapéu e a capa preta? A avó fez alguns minutos de silêncio, baixou a cabeça com um ar preocupado, olhou para o seu neto e assim falou: É para acalmá-lo, meu filho, para que ele não prejudique ninguém, muito menos a você. A nona perguntou se o Júnior podia ver alguma coisa e acrescentou: Meu filho, se você o ver, não fale com ele, jamais olhe em seus olhos ou dirija a palavra. Apenas deixe-o caminhar pela casa. Nessa mesma noite, Júnior sentiu um arrepio incontrolável. Não conseguiu dormir, por mais que tentasse. A nona deitou, virou para o lado e adormeceu como de costume. Só que Júnior não conseguiu. Ele estava prestes a testemunhar algo que ele jamais esqueceria. Uma cena que o perseguiria até hoje, como de fato o persegue. Ele tentou dormir. Tentou se acalmar, mas um frio na espinha, uma inquietação não deixava. Então, sentindo uma presença que não era de sua avó, ele levantou da cama e abriu os olhos em direção à porta. Antes, não tivesse olhado. Seria bom para Júnior se ele não tivesse levantado. Bom seria para Júnior se ele tivesse ignorado os seus sentidos. Mas
Júnior levantou, incomodado com aquela má sensação, aquela inquietação e o arrepio. Olhou justamente para trás da porta e viu uma entidade feita de sombras escuras, sem olhos, e no lugar de sua boca saía chamas, fogo, extremamente torta. Uma entidade completamente desconjuntada, vestida na capa preta e com um tal chapéu, encarando Nona face a face, olho a olho. Ela simplesmente virou lentamente para Júnior, que a essa hora com certeza já estava à beira do infarto, e num sussurro, ouvido apenas por Júnior, que jamais esqueceu tais palavras, a entidade falou: É minha. É minha. Após tal cena e ouvir tais coisas, Júnior desmaiou. Acordou no outro dia com o cantar do galo, os primeiros raios de sol atravessando as frestas da janela de madeira, presa a ferrolhos. Ainda incomodado com a lembrança do que tinha passado na noite da madrugada anterior, ou melhor, na madrugada da noite anterior, mas ao ver os raios do sol e a claridade da casa, como de costume em casas antigas do campo, cujas janelas e portas têm frestas, e ao amanhecer os raios do sol iluminam algumas partes da casa. Ele sentiu o galo cantar, sentiu o calor do sol entrar na casa e levantou. Embora preocupado com o que tenha testemunhado na madrugada passada, ele acordou feliz, acordou alegre, porque aquilo passou. Talvez tenha sido um sonho ruim, um pesadelo. Correu para sua avó, chamou-o pelo nome e tentou acordá-la, na esperança de falar para ela o que tinha visto e presenciado. Nona! 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 Não! Não! Infelizmente, para a desagradável e trágica surpresa de Júnior, sua avó não se mexia, permanecia da mesma forma. Só que agora ela se encontrava pálida, sem cor, e com a temperatura de seu corpo extremamente gelada, imóvel. Júnior correu para a porta da sala, abriu, correu para a casa dos parentes mais próximos e relatou tudo o que tinha acontecido. Júnior foi criado por outra pessoa, outro parente da família. Mas ele jamais esqueceu essa noite, essa madrugada, essa entidade e as tais palavras. E jamais entendeu também o porquê da avó manter aquele chapéu preto e aquela capa. Com a inocência de criança, é claro, ele se perguntava por que ela não se livrou, por que ela não jogou fora. E se ela não fazia mais tais trabalhos, que segundo a avó era pesado e estava arrependida, então por que ela não se desprendeu? Simplesmente não fez uma oração ou reza forte e deixasse aquilo de lado para sempre, afastado. Pobre criança não entendia que há certas coisas que nasceram e se criaram, se manifestaram e evoluíram na escuridão, e é bom que sejam deixadas na escuridão. Uma vez invocadas, é exigido um tipo de pacto, é exigido um tipo de trato,
é exigido um tipo de promessa que não podem ser quebrados. Se forem, o preço é alto demais. Mas naquela noite, naquela única, fatídica, trágica e macabra noite, Júnior viu sua avó deitar para dormir, mas nunca mais a viu levantar daquela cama, nem sair daquele quarto. Se serve de conselho ou não, se serve de exemplo ou não, vocês decidem o que puderem aprender com esse relato real, não história. Deixo aqui mais uma prova de que não estamos sós. Acredite vocês ou não. O fato é que jamais saberemos de fato o que existe do outro lado, bom ou ruim, grande ou pequeno, forte ou fraco. Júnior passou por uma experiência sobrenatural. Mas e você? Já passou? Acreditou? Isso te persegue até hoje? Tira seu sono? Gostaria de ter essa experiência relatada aqui? Escreva, mande para nós. Teremos o maior prazer e orgulho de relatar isso aos céticos, aos ateus e qualquer outro que desafie e anseie por uma prova de que nunca estamos sós. Boa noite, amantes do escuro, e boa noite, Júnior.